Sejam bem-vindas a mais uma lição da série Caminho para o Reino. Que alegria estar aqui junto com vocês. Eu sou Davi. Você se lembra que no reino existem o rei, os súditos e os príncipes e as princesas? E nós fazemos parte do reino de Deus. Nosso grande rei é Jesus e nós somos príncipes e princesas desse reino. Mas todo príncipe e princesa precisa passar por um treinamento, pois um dia eles também governarão o reino. Vocês estão sendo preparados nessa série para chegarem ao reino. Na nossa primeira lição, aprendemos que todo príncipe e princesa precisa aprender a deixar os outros irem na frente, ser altruístas. Jesus, o nosso grande rei, vem em primeiro, depois as outras pessoas, e eu só vou pensar em mim depois. Deus está procurando pessoas que saibam ser os terceiros para governarem o seu reino. Na segunda lição, aprendemos que todo príncipe e princesa precisa aprender a obedecer e fazer a vontade do nosso grande rei. Deus está procurando pessoas que saibam aprender e obedecer a Ele para governar o seu reino. Vimos nas lições anteriores sobre um rei muito egoísta e orgulhoso que liderou o povo de Israel. Isso não foi nada bom. Era o rei Saul. Saul queria sempre ser o número 1 e até desobedecia as ordens de Deus por causa disso. Deus não gostou nada da atitude de Saul e por isso decidiu que Saul não seria mais rei e passou a procurar um rei que soubesse colocar os outros em primeiro lugar. E foi assim que Deus mandou ungir Davi, o mais novo de uma família de 8 irmãos. Davi sabia colocar os outros em primeiro lugar e preferia fazer a vontade de Deus do que a sua. Além disso, como aprenderemos hoje, Davi estava comprometido em fazer o bem todo o tempo, mesmo que isso fosse difícil, e essa era outra característica que Deus procura em seus príncipes e princesas: a inocência, ou seja, alguém que não se contamina com o pecado, mas que insiste em fazer o certo. Alguém que prefere fazer o bem, e mesmo que lhe façam mal. Alguém que sabe guardar o que a palavra de Deus diz, aconteça o que acontecer. Hoje veremos também que Simba, o príncipe das terras do reino do filme do Rei Leão, aprendeu com seu pai muitas lições sobre como se tornar um bom rei. Mas depois que sofreu a tristeza de perder seu pai, decidiu abandonar tudo para viver a filosofia do Hakuna Matata, sem problemas. Uma vida sem regras ou responsabilidades. Acreditava que se virasse as costas para o mundo, tudo ficaria bem. Ele esqueceu os ensinamentos de seu pai, esqueceu sua identidade e até adquiriu novos hábitos. Passou a comer insetos ao invés de carne. Foi necessário um amigo de seu pai a ajudá-lo a encontrar sua identidade e propósito para regressar às terras do reino e assumir seu lugar como rei. Vocês conhecerão mais sobre essa aventura hoje no culto infantil em casa. Mas agora vamos repetir o versículo da série junto comigo. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18:3. Agora vamos começar o nosso culto cantando a nossa música oficial da série. Leia a Bíblia! Para saber quem Deus é e entender o que Ele quer, gaste um tempo todo dia e leia a Bíblia. Para saber conviver e a vida eterna receber, gaste um tempo todo dia e leia a Bíblia. A
estou bem, que maravilha estar aqui com vocês. A lição de hoje nos ensina que os limpos de coração verão a Deus. O nosso versículo de hoje diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Vamos repetir? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Limpos de coração é uma expressão que lembra a pureza e inocência. Certamente não se trata aqui da ausência do pecado, uma vez que todos somos pecadores. Aliás, já nascemos pecadores. É uma característica marcante de um cidadão do reino dos céus, algo também típico de uma criança, um valor que elas jamais podemos perder, mesmo quando formos adultos. Por mais que as circunstâncias tentem, jamais podemos deixar o nosso caráter ser corrompido. Antes, precisamos ser bons em todo o tempo, pois a maldade é para os maus. Gente, esse é um texto para nós tornarmos príncipes e princesas do reino dos céus. Um super beijo! Vai que nós nos encontramos mais uma vez aqui no nosso culto infantil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia. Meu nome é Lucas. E o meu é Gabriel. Hoje nós vamos contar uma história. Vocês têm que prestar muita atenção, porque no final dessa história eu vou fazer algumas perguntas e essas perguntas vão ajudar vocês a se tornarem melhor príncipes e princesas do reino de Deus. O nome dessa história é A Grande Chance. Ela se encontra em 1 Samuel 24. Nas últimas semanas nós vimos alguns personagens importantes na história de Rei Leão, assim como Scar, o leão egoísta que não gostava de ser o terceiro no reino, e seu sobrinho Simba, o herdeiro do trono que tinha muito que aprender para se tornar um rei bom quanto seu pai, e nunca queria se tornar um rei egoísta igual seu tio Scar. O pai de Simba, o rei Mufasa, ensinou muitas coisas legais para Simba, mas aconteceu uma coisa muito triste com o rei Mufasa. Ele morreu. Simba ficou muito triste e, sentindo-se culpado pela morte do pai, decidiu fugir. Na fuga, conheceu dois amigos chamados Timão e Pumba, que ensinaram coisas muito erradas para ele e de quem ele era e sua responsabilidade como rei. Simba abandonou tudo. Mas o amigo de Mufasa, o macaco Rafiki, fez lembrar todas as coisas do passado de Simba, que ajudou a ele de assumir seu lugar como rei. Timão e Pumba até queriam ajudar Simba, mas acabaram complicando a vida dele. A música Hakuna Matata é até gostosa de ouvir e de cantar, mas ensina coisas muito erradas, tipo que a gente deve esquecer nossas responsabilidades, e isso é exatamente o que um príncipe e princesa do reino de Deus não deve fazer. Simba deixou seu coração se contaminar por esses ensinamentos, que nós aprendemos que nunca podemos deixar nosso coração se contaminar com a maldade e a irresponsabilidade que existe no mundo. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A história do Rei Leão não é real, mas ela parece uma história real, pois ela está escrita na Bíblia. Depois que Davi foi ungido para ser rei e começou a trabalhar no exército do rei Saul, ele foi treinado por seu amigo Jonatas e se tornou um grande guerreiro. Tornou-se o principal guerreiro do exército do rei Saul, o mais fiel e o mais habilidoso. Tudo porque Deus estava com ele. Mas então chegou a hora do trauma, quando todo o seu aprendizado seria colocado à prova. Saul ficou com tanta inveja quando descobriu que Deus estava preparando Davi para ser em seu lugar, que decidiu matar Davi. Por 2 vezes tentou jogar uma lança em Davi, mas Davi escapou e precisou fugir para salvar sua vida. Saul, juntamente com seu exército, começou a perseguir Davi e seus amigos. Davi esteve por um triz de ser capturado por Saul
estava com muito medo. Foi quando uma oportunidade surgiu para ele colocar um fim a todo aquele sofrimento. Será que ele se corrompeu como Simba ou será que manteve seu coração limpo? Davi e seus homens estavam escondidos em uma caverna quando Saul entrou lá para fazer cocô. Naquela época, não tinham banheiros públicos, como tem hoje. As pessoas usavam montanhas e cavernas para ir ao banheiro. Pois bem, imagine Saul no escuro da caverna e a caverna cheia de gente ouvindo os barulhos que Saul fazia, o cheiro horrível que ficava no ar. Eu acho que as pessoas na caverna até tinham vontade de rir, mas tinham que segurar o riso, pois se Saul descobrisse que Davi e seus homens estavam ali, daria ordem para os seus soldados acabarem com ele, com todo mundo. Foi então que o diabo tentou enganar Davi usando os seus amigos. Davi olha seu inimigo ali fazendo cocô, pegue a espada e acabe com ele. Mas Davi não podia fazer isso, pois era algo muito errado. Ele disse: Não posso matar ele, pois foi Deus que botou ele como rei. E tem que respeitar ele. Mas Davi sabia muito bem que fazer maldade para os maus, e ele faria o certo, custe o que custasse. Davi então cortou um pedaço de roupa de rei Saul sem ele ver, e assim que Saul saiu da caverna, Davi foi atrás dele e disse: Rei Saul, olha este pedaço de pano aqui. Eu cortei este pedaço de pano na caverna, quando você estava lá. E não te machuquei, não deixei encostar um dedo. E também eu não deixei ninguém fazer o mal para você, pois eu te respeito. Saul ficou tão envergonhado, percebeu que Davi não era mau, se arrependeu de tentar matá-lo e por isso decidiu parar de persegui-lo. A alegria de Davi não durou muito, pois o rei Saul reuniu seu exército de novo. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul e acabar com seu sofrimento. Só que Davi decidiu manter seu coração limpo, pois estava se preparando para se tornar um grande rei. Saul foi envergonhado, decidiu então parar de perseguir Davi, e Davi fez o coração de Deus muito feliz. Ele passou no teste de Deus para ser rei. Não fez nenhuma maldade, provou quem ele era, provou ser alguém bondoso, mesmo quando tinha motivos para fazer o errado. Assim como Davi, você precisa sempre fazer o que é certo, custe o que custar, porque a maldade é para os maus. Deus está à procura de príncipes e princesas que tenham o coração limpo, que tenham coragem de fazer o certo, mesmo quando são pressionados para fazer o errado. E agora vamos às perguntas. Davi foi uma pessoa inocente ou perversa? Jesus é um rei inocente ou perverso? E você, será que tem sido alguém com coração limpo ou maldoso? Vamos repetir os versículos da série. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18:3. Olá pessoal, hoje daremos continuidade à nossa série O Caminho para o Reino, onde vocês serão treinados para governarem o mundo junto com Jesus. Afinal, vocês são príncipe e princesa desse reino. Para completarem o seu treinamento, vocês precisam aprender 5 virtudes que todo príncipe e princesa precisa ter. A primeira, nós já aprendemos, foi o altruísmo. Todo príncipe e princesa do reino de Deus precisa pensar primeiro nos outros. Depois aprendemos sobre a segunda virtude do reino de Deus, a mansidão. Todo príncipe e princesa do reino de Deus precisa ser humilde, não dar lugar para o orgulho crescer no seu coração. Hoje aprendemos a terceira virtude, a inocência. Todo príncipe e princesa do reino de Deus precisa comprometer-se em fazer o bem e jamais deixar seu coração se corromper com a maldade e cometer atitudes ruins. Quando as coisas ruins acontecem com a gente, a nossa tendência
é esquecer as coisas boas que nós aprendemos e fazer o que é errado, como o mundo nos ensina. A gente vira as costas para o problema e vive fora da regra. Hakuna Matata. O desafio de hoje vai incentivar a vocês a agirem sempre de acordo com a regra, mesmo que seja difícil. Eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil assim. Estão preparados? Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma dinâmica para mostrar para vocês como é que funciona essa coisa de se manter limpo. Eu tenho aqui essa garrafa que representa as crianças, os príncipes e princesas do reino de Deus. Podem perceber que ela é uma garrafa limpa, pura, transparente. Ela representa a pureza do nosso coração. Essa outra garrafa que eu tenho aqui é a garrafa que representa as maldades do mundo. Essa água mais escura é para nos lembrar das coisas ruins que a gente faz. Como acontece? Nós, os puros de coração, nós temos uma cabeça e um coração. Eles se enchem daquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente fala. Tudo que a gente vê, a nossa cabeça registra. Tudo que a gente ouve, a gente registra na nossa cabeça. Tem criança que tem uma memória fantástica, quase não esquece de nada. Quando a gente deixa os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos para a maldade do mundo, essa maldade entra no nosso coração, sabe como? É muito fácil, porque ela está sempre aberta e sempre pronta para encher a nossa pureza e acabar com toda ela do nosso coração. Então, todas as vezes que eu escuto uma coisa errada, que eu vejo uma coisa errada e que isso entra dentro de mim e que eu começo a praticar, eu estou dizendo que eu estou me enchendo das coisas erradas, da maldade. Como por exemplo, eu estou morrendo de inveja daquela amiga minha porque o cabelo dela é muito melhor do que o meu, ou porque os olhos dela é mais bonito e todo mundo gosta dela. Quando eu faço isso, eu estou me enchendo com a maldade do mundo. Inveja não é coisa de príncipe ou princesa do reino de Deus, não é verdade? E quando eu me acho melhor e acho que eu tenho que estar em primeiro lugar, nós já aprendemos que essa não é uma atitude legal. E aí ela entra no nosso coração e acaba ficando enchendo a gente, e isso vai atrapalhando muito a gente. A gente quase não percebe que a gente já está muito cheio e não está dando lugar. E o que acontece? As coisas continuam entrando, a gente vai ouvindo, vai aprendendo as coisas que os outros falam. E quando vê, a gente está cheio, tão cheio de maldade, que a gente sai até transbordando. E aí a gente fecha os nossos olhos e os nossos ouvidos, fecha o nosso coração para a maldade. E ela fica aqui, ó, dentro da gente. A gente vai pingando ela por aí todas as vezes que a gente tem chance. Mas tem um jeito da gente se livrar dela. Se eu receber toda a maldade e fechar o meu coração e a minha mente para as coisas que são de Deus, ela vai ficar aqui, saindo e entrando. Mas se eu abrir o meu coração e a minha mente, os meus olhos, para a palavra de Deus, a maldade não consegue ficar aqui dentro. Ela vai embora, como essa água está indo embora da garrafa, a maldade do mundo também vai embora do nosso coração. E a gente se esvazia de toda a maldade. Eu só não posso fechar. Se eu fechar, ela continua aqui dentro e vai pingando devagarzinho cada vez que eu sou ofendido ou que alguém faz comigo uma coisa que eu não gostei. Mas quando eu abro para receber aquilo que eu estou aprendendo de Deus, ela não fica. Ela não consegue ficar, porque a palavra de Deus, porque os ensinos de Jesus são muito maiores do que qualquer maldade do mundo. E sabe o que acontece? A gente realmente se esvazia de toda maldade. E se a gente der lugar para receber de Deus aquele ensino puro, as coisas lindas que a Bíblia diz, o amor de Deus, as verdades todas, tudo que a gente tem aprendido nas séries do culto infantil, a gente se enche da palavra de Deus. E se a gente se encher da palavra de Deus, se encher do amor de Deus, a gente não tem lugar para maldade dentro do nosso coração. Nós continuamos limpos e puros, como nós aprendemos a virtude de hoje.
A gente precisa lutar para manter os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração fechado para as maldades do mundo e aberto para a inocência. Combinado? Viram só? Não é muito difícil ficar puro. Precisamos estar atento àquilo que a gente vê, que a gente ouve e só deixar entrar aquilo que vem de Deus. Nós precisamos estar prontos para quando nós precisarmos tomarmos uma decisão de forma rápida. A gente corre o risco de esquecer e acabamos confundindo e cometendo erros. Não foi exatamente o que aconteceu com Davi? Davi estava diante de uma situação em que precisava tomar uma decisão muito rápida. Seus amigos incentivaram ele a esquecer as regras e matar Saul. Mas o seu coração dizia que era errado. Ele precisava seguir as regras de Deus. Ao mesmo tempo, Davi estava sofrendo. Matar Saul significava que ele teria alívio da sua perseguição e ficaria livre da morte. Mas também significava que ele não passaria no teste para ser príncipe ou princesa do reino de Deus. Que difícil virar as costas para aquilo que as pessoas estavam falando, abandonar sua missão, Hakuna Matata, e matar Saul. De jeito nenhum. Davi sabia que era muito importante tirar a maldade do seu coração e fazer o que era certo. Ele era bondoso. Para aliviar sua dor, Simba esqueceu quem era, adquiriu novos hábitos e até passou a comer insetos. Um leão não come insetos. Mas ele abriu mão da identidade dele e aprendeu o Hakuna Matata, que não era uma coisa boa de se aprender. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ser limpo de coração é nunca deixar a maldade nos afetar ao ponto de nos tornarmos mal, de fazermos maldade como o mundo nos ensina. Precisamos conhecer e seguir as regras do reino, não abrir mão delas. Precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente, se esvaziar da maldade. Veja o que aconteceu quando nós abrimos o nosso coração. A maldade foi embora. Não foi isso que aconteceu com a garrafa? Nós podemos nos encher da palavra de Deus. Se nos enchermos da palavra de Deus, praticar o que Jesus ensina, a gente vai ficar tão cheio da pureza que não vai ter lugar para maldade. Precisamos nos esforçar para encher a nossa mente e o nosso coração daquilo que vem do Senhor e de ninguém mais. Tchau, pessoal! Até a próxima semana! Algumas pessoas se sentem limitadas ou incapazes. Não podemos deixar esse sentimento contaminar o nosso coração e nos levar a tomar decisões erradas, pois nos impede de vermos a vontade de Deus. Vimos que Simba ficou triste e acabou ouvindo o péssimo conselho de seu amigo Timão. Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Mas vimos também que Davi, mesmo estando triste e cansado, decidiu fazer o que era certo e manteve seu coração limpo. Mesmo que os amigos tivessem dado a ele péssimos conselhos, ele sabia o que devia fazer. Precisamos aprender a sermos limpos de coração, seguindo os exemplos de Jesus. Esse é o alvo que devemos seguir em nossas vidas, custe o que custar. Precisamos fazer sempre o bem, mesmo que façam o mal conosco. Precisamos manter nosso coração limpo, mesmo que seja difícil, e não sejamos recompensados em um primeiro momento. Se alguém zombar de a gente, em algum momento, não devemos nos vingar e virar as costas. Precisamos enfrentar essa situação. Um príncipe ou princesa do reino de Deus precisa ser inocente, fazer sempre o bem, mesmo que coisas ruins aconteçam. Tudo tem um propósito. Deus está usando para nosso aprendizado real. Olá e bem-vindos ao Cozinhando com Gustavo. Hoje aprenderemos a fazer pão. Vocês precisarão de um ovo de galinha, 2 colheres de açúcar, uma sacolinha de fermento biológico e uma colherinha de sal.
Vocês também precisarão de 250 ml de leite morno esquentado no micro-ondas e 125 ml de óleo e também farinha peneirada. Vocês precisarão misturar tudo isso no liquidificador. Muito cuidado. Não façam lambança que nem eu. Eu sou uma má influência. Uma colherinha de sal. 2 colherinhas de açúcar. E o óleo. Mas cuidado. Olha isso. Se vocês derramarem, podem nunca mais conseguir pegar. Botem por Falta o ovo. Deixem liquidificando por 2 minutos. Ai, tá toda gemada agora. Aqui. 2 minutos. Agora que já remexemos tudo, botem esse líquido neste pote gigante. Botem farinha peneirada aos poucos para não ficarem bolinhas de farinha. Tá bom, vamos botar mais farinha para não ficar muito líquido. Botando mais farinha e mais, bem mais, mexer mais. Da farinha. Agora que acabamos de mexer, peguem uma colher e comecem a limpar para poder voltar ao normal. E também para ajudar sua mãe a lavar a louça, porque olha, esse negócio é melado. Agora que não precisaremos da colher de pau, botem na pia, ajudem seus pais. Agora que já remexemos tudo, a massa ficou grossa e boa, cubram o pote com um pano. Vamos deixar descansando no forno por 30 minutos. Atenção, o forno tem que ficar desligado. Enquanto a massa descansa, vamos untar a panela que você escolher para fazer o seu pão. O que é untar? Primeiro você pega um guardanapo, pega qualquer faca para poder esfregar manteiga no seu guardanapo. Aí esfregue na sua panela. Agora vamos pegar um pouco de farinha, uma colher e botar no nosso tabuleiro de pão. Bota aqui um pouco mais. Então começa a remexer até grudar em tudo. É só nos
Você tá gravando? Agora que já deixamos a massa do pão descansando por 30 minutos, tadã, podemos botar na forma untada. Sim. Agora, tá saindo. Agora vamos polvilhar com um pouco de queijo ralado parmesão. Mas se sua mesa for pequena, não bote. Aí vai ser parmesinho. Tá com uma cara boa. Após polvilhar com esse incrível queijo ralado, botem no forno por 30 minutos. Acho que eu precisava de uma luvinha, hein? 30 minutos. Agora que deixamos ele dourando por 30 minutos, o forno quente. Voilà, temos um pão perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E atenção, não façam isso em casa. É muito gostoso para vocês. Olá, crianças! Eu estou de volta para um novo momento do culto infantil em casa. Nesse quadro, nós vamos aprender a construir um brinquedo que vai lembrar a virtude que nós aprendemos no dia de hoje. Como hoje nós aprendemos sobre a pureza de coração, que todo príncipe ou princesa precisa ter a inocência, eu trouxe aquele amiguinho meu que vocês gostam muito. Lembram dele? O Senhor Inocente. O Senhor Inocente era aquele bonequinho que desmontava e que ficava pronto rapidinho, ele levantava. Vocês ficaram enlouquecidos querendo saber qual era o truque dele. E eu não mostrei pra vocês, mas alguns de vocês com a mente muito boa conseguiram descobrir e queriam levar ele pra casa. Eu não deixei porque o meu veio de muito longe e demorou muito para chegar. Mas eu descobri um jeito de você ter um bem parecido com o meu e que vai funcionar do mesmo jeito. Vamos aprender? Eu vou dar para você agora a lista de materiais que você vai precisar. Você vai precisar de tampinhas de refrigerante, de tamanhos iguais. Você vai precisar de uma tampinha para o pé, para a base. Você vai precisar de 4 tampinhas para o corpinho e você vai precisar de uma cabecinha. No meu aqui eu desenhei um olhinho com canetinha mesmo e boquinha para virar o seu inocência. O seu inocência é um bonequinho feliz porque ele é puro de coração. Você vai precisar disso. Você vai precisar também de durex, pode ser colorido ou pode ser um durex comum. Você vai precisar de palito de dente ou um anelzinho, depois você vai entender por quê. E linha, você vai precisar também de linha fininha. O segredo do bonequinho é a linha não aparecer. Se você tiver uma linha transparente ou uma linha bem assim cinza, begezinho, eu vou usar uma linha branca para vocês verem como é que é. Combinado? Vou falar tanto combinado, né, criança? Ai, tô ficando doida. Eu vou precisar também do meu óculos, porque sem o meu óculos eu não consigo ver aonde que a linha vai entrar. Essas tampinhas de refrigerante precisam ser furadas no meio. Elas têm um furinho aqui. Se você for pedir o seu pai e a sua mãe para passar aqui na igreja para pegar o seu, as tampinhas já vão estar furadas.
certo? Mas se você tem a tampinha em casa e você vai fazer, você pede o seu pai ou a sua mãe para fazer um furinho. Pode ser com um preguinho, ele pega um prego, esquenta a pontinha e fura. Não é coisa para criança fazer, é coisa para adulto fazer, tá bom? Furar aqui. Esses tem que ter todo o furinho no meio. E aí, você vai pegar um pedaço de linha, e vai começar pelo pé, a tampinha do pé. Você vai passar pelo buraquinho a linha, combinado? Certinho. Você vai amarrar bem justinho para ficar o nó bem no meio. É muito importante que esse pezinho, essa basezinha seja bem aqui no meio. Aí você vai dar um nozinho para ficar bem justinho. Para ficar melhor, mais no meio, não ficar dançando para lá e para cá, você vai pegar a sua linha que você acha que você vai precisar. Um pedaço grande, é bom grande, que você pode ficar em pé. Aí você vai passar de novo a ponta da linha pelo mesmo buraco, pela parte de dentro. Passar. Fazer uma costura. Aí você vai dar um nó aqui também. Se você fizer assim, o nó, a linha vai ficar bem no meio da tampinha. Ó, é o pezinho do seu boneco. Depois que você fizer isso, você vai pegar a primeira tampinha do corpo. É assim. Essa você vai colocar a linha nessa parte aqui da tampa. Coloca a linha aqui. Puxa a linha. Primeira parte. E aí você vai colocar a segunda do outro lado, daqui, ó. Ó. Isso aqui. Você fez isso, certo? Para poder você fazer o corpinho dele, você vai juntar essas duas que estão com as aberturas aqui, ó. Você vai juntar elas aqui e vai enrolar o pedaço de durex para unir as duas. Assim ela vai ficar uma bondinha. Faz uma bem justinha, bem apertadinho para virar o corpinho, uma parte do corpinho. Ó, aí você já tem o pé e você tem a primeira parte do corpinho. Você vai fazer a mesma coisa com as outras duas tampas. Você vai colocar a fio por aqui, ó, por essa parte primeiro, botar aqui. E depois você vai colocar por aqui. Por aqui. Vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um pedaço de durex transparente ou colorido. Colorido vai ficar melhor se você tiver, porque vai ficar colorido. Mas se você não tiver, não tem problema. Faz com que sua mãe tiver, que sua mãe ficar brava comigo e falar que eu tô inventando coisas. Se ela falar ficar brava, você fala com ela, pra ela ficar com o coração dela puro, tá bom? Depois a gente conversa. Ó, faz assim, ó. Aqui, ok? Então você tem o pezinho e duas partes do corpo. Aí você vai colocar a cabeça. Você vai colocar a cabeça. Cabeça, você vai colocar ela com a abertura dela pra cima. Entra ali, entra. Vai colocar a partezinha dela, essa abertura pra cima, tá bom? Então, ó, você já tem o seu bonequinho, ó. Esse bonequinho. Você vai colocar o seu bonequinho, vai arrumar um martelinho, que pode ser um lápis, você quer um martelinho oficial, não pode ser tesoura. E aí você vai, ó, tem a linha, essa linha, se ela for fininha, ela não vai aparecer. Ou se ela for da cor da sua roupa, se você estiver usando uma roupa preta ou uma roupa branca, você coloca a linha da cor que for. Pra você, nossa, como vocês ficaram comigo, tia, como é que você fez isso? Tia, como é que você fez isso? Aí você vai fazer, ó, aí você vai. Quando o pecado chega e te derruba, você levanta. E aí você usa a sua mão para isso. E aí, ó, nesse finalzinho aqui da sua linha, você vai amarrar o meio do palito de dente ou um anelzinho, que é para fixar no seu dedo. Ó, peraí, deixa eu mostrar. Ó, que aí você põe aqui e levanta. Aí você levanta o seu boneco, tomba ele, ele cai, você
levanta de novo, você tomba ele, ele desmonta, você finge que você está levantando com a sua mão e ele vai parar em pé novamente. Se a pessoa não vê a linha, não conseguir ver a linha, se for uma linha muito fininha, um nalho transparente, você consegue mostrar e achar que é uma mágica, que ele está caindo e levantando sozinho. Mas tem que treinar, tá bom? Então você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. E aí você monta o seu bonequinho e depois manda uma foto para me ver como ficou. Eu vou gostar de ver o seu bonequinho inocência pronto. Você pode botar cabelinho se você quiser, pode enfeitar ele do jeito que você quiser. Combinado? Olha como ficou legal. Não esqueça, você pode passar aqui na portaria da igreja e pegar suas tampinhas. Pede seu pai e sua mãe para fazer isso para você quando eles estiverem na rua, tá bom? Até às 5 horas da tarde. Lá vai ter tampinha já furada para você montar o seu Senhor Inocência. Tchau, tchau! Bem-aventurada é ser feliz e tranquila e em paz, viver como a Bíblia diz. Feliz é quem humilde for, deixando de achar que é superior. Feliz é quem consegue chorar, um bom amigo vai lhe consolar. Bem-aventurada é ser feliz e tranquila e em paz, viver como a Bíblia diz. Feliz será quem humilde for, deixando de achar que é superior. Feliz é quem consegue chorar, um bom amigo vai me consolar. Feliz é justo e bom, ser feliz, manso e não bidão. Ser feliz é ter misericórdia, é ajudar a quem precisa. La la la.